Agora, vamos falar de saúde um pouquinho? O assunto que a gente trouxe hoje, eu tenho certeza que vai interessar muita gente, porque tem muita gente sofrendo com este problema. É um incômodo bem chato, zumbido no ouvido. Só para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, que é o ano que vem, mais de 1/4 da população mundial vai apresentar zumbido no ouvido. Algo que sem dúvida prejudica a qualidade de vida, né? Tem gente que tem zumbido a noite inteira, nem dorme bem. Para você ter uma ideia, só no Brasil cerca de 28 milhões de pessoas sofrem com esse problema. O importante é ressaltar que metade desses casos poderiam ser evitados com medidas preventivas e para esclarecer melhor sobre esse assunto e alertar para todo mundo ficar assim, ó, de orelha em pé, a gente recebe o otorrinolaringologista, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, doutora Márcia Ki. Muito bem-vinda. Tudo bem, Cláudia? Bom te receber. Obrigada por trazer esse tema. E olha, trouxe um ouvido gigante pra gente. Um orelhão. Um orelhão. Pra gente ver o que está acontecendo no ouvidinho de cada um. E será que esse barulho tem jeito? Pois é, isso é que todo mundo quer saber. Será que esse barulho tem jeito? Tudo, na verdade, pode... Né, se a gente lembrar o caminho que o som faz dentro do nosso organismo até o cérebro, nesse caminho, qualquer ponto pode levar a zumbido se eu tiver alguma alteração nesse local. Então, por exemplo... Vamos tentar entender. Para que as pessoas entendam. Aqui a gente tem um canal auditivo, né? Que é onde as pessoas costumam colocar cotonete. Não se deve colocar cotonete, né? Ou seja, as hastes flexíveis. Não é interessante que você coloque. E aí o som vem até aqui, vibra essa estrutura que é o tímpano, vibra esses ossinhos e aí o som acaba caindo nessa estrutura maior que é o labirinto. Então, aqui é responsável pela audição, essa parte coclear, que a gente fala, essa parte, o caracol, e essa região cheia de anéis, responsável pelo equilíbrio. Então, o problema no labirinto, você pode ter algum problema de audição, inclusive zumbido, e pode ter também um problema de equilíbrio, que as pessoas falam, olha, eu tô com labirintite, Cláudia, né? Então, é nessa região que a gente tem um problema. E aí, o som, saindo daqui, ele vai daqui até o cérebro, como se fosse uma corrente elétrica. Então, se eu tiver um curto-circuito nessa região, um mau funcionamento dessa região, eu posso ter o zumbido. E aí você me pergunta, Márcia, mas o que é que pode causar mau funcionamento? Cera pode obstruir, causar algum problema? Sem dúvida pode, né? Então, aqui nós temos uma causa, cera no ouvido. Pessoas que têm grandes quantidades de cera, atrapalhando a transmissão sonora, atrapalhando que o som viaje por dentro do conduto auditivo, pode ter o zumbido. E aí, nesse caso, vamos falar um pouquinho da cera. O que essa pessoa que tem muita cera deve fazer? O que é correto? O correto sempre é procurar um especialista e avaliar e ver o que é que está acontecendo. Nada de colocar haste flexível, nada de pingar remédios, óleo ou ficar cutucando com o dedo, porque você pode produzir até uma dor, você pode ter uma inflamação, uma infecção e piorar o problema. E se a gente tiver uma perfuração timpânica por ficar só cutucando o ouvido, então é uma coisa perigosa mexer sozinho. Então, né? não mexa, o ouvido não é pra gente brincar. Perfeito. Próximo probleminha que pode dar zumbido. Outro problema, a questão da perda auditiva. Quantas pessoas não têm perda de audição? Ou por conta do trabalho, a gente escuta um som muito alto, ou uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção hoje em dia, em relação às crianças, por exemplo. As crianças estão muito expostas a fones de ouvido, brinquedos muito ruidosos, então a gente acaba tendo perda auditiva, que é nessa região aqui, né, como a gente já mostrou, na cóclea ou no nervo. E aí, tendo a perda auditiva, eu abro uma brecha para ter o barulho no ouvido, que é o zumbido. Então, além de ouvir mal, ainda vai ter o zumbido, sim, que é né? um desconforto duplo, né? A gente acaba tendo essas duas causas aqui, a perda de audição e o uso excessivo de fones de ouvido. Quando é que eu posso usar fone de ouvido? Eu posso usar se eu utilizar num volume normal, num volume saudável. E a gente tem como uma marca, né? Então, por exemplo, se você está com o seu celular, fone de ouvido, no máximo do meio para baixo, não mais do que isso, tá? Esse é o saudável.
né? Ou, se você estiver com o fone e escutando as pessoas ao redor te chamando, é um bom sinal que o volume está ok. Agora, se você está com o fone e não está escutando mais nada, cuidado, talvez o som esteja muito alto. E quanto mais a gente faz abuso, na verdade, de ouvir muito barulho, muito som alto, pior fica a nossa audição. Pior fica a nossa audição, porque isso é acumulativo. Né? Depende muito da genética, então eu tenho aquela coisa familiar, mas depende da exposição. Genética eu não consigo mudar, mas a exposição eu consigo prevenir. Né? Então uma forma bem interessante é essa, fica de olho, ver se está escutando o som ao redor, não ficar com som muito alto, cuidado nas festas. Então, por exemplo, se você vai para uma balada, fica 15 minutos, sai 15 minutos, dá um descanso, vai para o banheiro, mesmo que não tenha vontade, né, de ir ao banheiro, vai ao banheiro, dá uma descansada no ouvido, isso já ajuda bastante na sua exposição. Os que usam como trabalho, o DJ, por exemplo, de uma balada, esse aí está correndo um grave risco, né? Sim, esse está correndo risco, mas graças a Deus a gente tem equipamentos que protegem esses profissionais. Então, hoje em dia, a gente tem equipamentos que isolam o som. Então, por exemplo, o músico, ele tem a chance de usar um protetor. Quem estuda música, fiquem atentos a isso. Pode usar um protetor e um protetor com filtro. Não é um protetor que tampa tudo e você não consegue escutar o seu companheiro tocando. Não, é um protetor que tem um filtro específico e a gente consegue filtrar as frequências que causam mais dano. Né? Então, a gente precisa se proteger também. Agora, proteção demais também não é bom, porque eu posso causar um problema que se chama hipersensibilidade auditiva, a tal da hiperacusia. São pessoas que acabam se sensibilizando. Você já não viu alguém falando assim, Cláudia, abaixa esse som, está muito alto, né? São pessoas que se protegem demais. O marido está roncando, opa, vamos colocar o protetor no ouvido porque o marido está roncando. Não é adequado, porque qualquer sonzinho pode vir a te incomodar. Tá, ok. Vamos continuar aqui, tem mais um monte de fatores, né? Vários. A gente tem aqui causas metabólicas, que a gente fala, são causas relacionadas à alimentação. E são duas as causas importantes que a gente fala. O café. Olha isso. Quem nunca, né? Abusou um pouquinho do café, aquele dia que a gente precisa acordar, toma mais café. Café em excesso pode causar tontura, pode causar zumbido, né? Mas esse zumbido é passageiro? Esse zumbido, ele pode ser passageiro, mas dependendo do momento que esse zumbido chega, dependendo da forma como você reage a esse zumbido, pode ser que ele fique um tempinho a mais. Porque para o zumbido ficar, eu não dependo só do ativador, que no caso é o café. Eu dependo de como eu reajo. Se eu achar que o zumbido é uma coisa ruim, é capaz que o cérebro mantenha aquele sintoma permanente, mesmo que eu tire o café da jogada. Opa! Então, por isso é importante essa campanha, todo esse trabalho que a gente faz, é interessante para que as pessoas saibam que zumbido não é nada grave, bem provável que não seja nada grave, fica tranquilo, apareceu, fica tranquilo, vai procurar um profissional, um otorrinolaringologista, ele vai te pedir exames justamente para ver quais são as causas relacionadas e procura não ficar se estressando demais ou brigando demais com o zumbido, porque toda vez que a gente briga com alguma coisa, o cérebro fala, opa, isso aqui é importante, e deixa na altura dos olhos e a gente fica enxergando o zumbido o tempo todo, mesmo que não tenha. É um desafio, né? Porque quem tem me diz que é desagradável, que demais, é um horror. Demais. Então, vamos cuidar aí, nada de som alto, nada de café, mas o que a gente falou? Cera acumulada é só o otorrino que pode mexer, e aí a perda auditiva é um fato que também não depende muito de ninguém, né? Sim, a gente tem diabetes, né, que a gente tinha falado. Uma outra coisa que a gente vê com frequência, pessoas que abusam muito de açúcar, né? O açúcar em excesso pode levar ao diabetes? Pode, mas antes disso, pode ser que ele comece a causar uma tonturinha, um zumbidinho, uma sensação de ouvido tampado, né? Então, é a questão da gente parar, opa, o que será que eu estou fazendo de errado? Estou ficando muito tempo sem comer? Ou será que eu estou abusando do açúcar? E investigar.
a gente tem que prestar atenção, né? Nosso corpo dá sintomas. Sim, E a gente precisa ficar atento. Sim. Né? O autoconhecimento é tudo, né? É verdade. É tudo. Um zumbido temporário, assim, de vez em quando tem um zumbido. É alguma coisa que a gente precisa procurar um médico? É alguma coisa preocupante? Tem um zumbido que a gente chama de fisiológico, aquele zumbido que vem, dura segundos, 5 segundinhos e vai embora. E vem de vez em quando. Então, quando esse zumbido acontece, com duração de menos de 1 minuto e de vez em quando menos de 2 vezes por semana, vai lá 1 vez por semana, tranquilo, tá? É um zumbido fisiológico, acontece, não é para arrancar os cabelos e ficar preocupado. Tá, joia. Vamos para o próximo. Temos mais 3 causas aqui que podem resultar em zumbido no ouvido. Uma causa importante, quem dorme todo torto no sofá, por exemplo, causa importante para o zumbido, dores no pescoço. Oh. Então, tem gente que, aliás, a gente fica o tempo todo com o celular, pescoço para frente, postura ruim. A gente fica o tempo todo com o celular na cama, pescoço ruim, né? Não dorme direito. E aí acorda de manhã e fala, nossa, o que é essa dor? O que é esse barulho no meu ouvido? Então, pode acontecer da gente ter zumbido, sim, por conta de dores no pescoço, e a ATM também é outra coisa importante, né? O bruxismo, ranger os dentes ou apertar os dentes pode fazer com que você perceba um pouco mais o zumbido, porque o sistema muscular conversa com esse sistema auditivo aqui. Eles se encontram e se misturam, juntos e misturados. Aí ela falou de ATM, né, doutora? Esses dias a gente estava conversando sobre estresse, né? E muita gente estressada e muita gente fazendo bruxismo por estresse. Então, tudo isso tem que ser repensado, o modo de viver tem que ser repensado. E a postura também pelo estresse, né? A gente enrijece o pescoço, trava a boca e aí o zumbido pode aparecer. Então, vamos lá. Temos mais 2 causas. Sim, depressão, né? Depressão, por conta da correria, a gente tem muita depressão, tem muita ansiedade. E essa questão de manter o sistema nervoso que não para, sabe? A coisa hiperativa pode fazer com que a gente tenha zumbido. A depressão, tem muita gente que diz assim, poxa, doutora, mas a depressão, ela vem antes, né? É causa ou consequência? Pode ser os dois, né? A gente pode ter o zumbido fazendo parte de um quadro depressivo, porque tem muita gente que tem zumbido e tem baixa serotonina no ouvido, que é o que as pessoas com depressão têm, baixa serotonina, né? Então, o que a gente costuma dizer é que para melhorar o zumbido, a gente tem que melhorar os hormônios, os mediadores bons. A serotonina, a dopamina, fazendo as coisas que dão prazer, a endorfina, fazendo exercício físico, né? E dormindo super bem, né? Que essa seria a ideia. Ótimo. Tudo que a gente tem que fazer sempre, todo mundo sabe, a gente tem que pôr em prática. Quem não pôs ainda em prática, vamos embora, ainda dá tempo de fazer isso em 2019, temos tempo. Né? E faz para o coração, faz para o cérebro, faz para o ouvido também, né? Vamos lá. Ajuda também. Para terminar. Doenças do coração. Quem não diz que problemas circulatórios não podem causar problema de zumbido? Quando a gente tem problema de circulação, o sangue fica mais rápido, né? O batimento cardíaco pode ficar mais rápido e a gente pode ter um tipo de zumbido como batimento cardíaco. Esse é um zumbido um pouco diferente daqueles que a gente estava falando, porque esse tem um ritmo. É o ritmo do coração. Então, uma anemia, por exemplo, ou uma arritmia, a gente pode ter um zumbido um pouco diferente também. Perfeito. Olha, eu acho que aqui deu já uma passada boa sobre zumbido de ouvido. É um alerta que a gente faz. Esse é um mês de alerta ao zumbido no ouvido também. A gente está acostumado com novembro, que é o Novembro Azul, né? Campanha do câncer de próstata, mas também de zumbido no ouvido. E eu fico muito feliz com a doutora Márcia aqui, porque a gente pode aprender mais. E agora eu vou abrir o espaço para as perguntas, só que aí você pode perguntar de tudo de otorrinolaringologia e ela vai nos ajudar daqui a pouquinho. Se quiser esperar, pode sentar no sofá. Obrigada. Que eu vou lá já, tá bom? Vamos lá. A primeira delas diz assim: oi, Cláudia e doutora, boa tarde. Meus ouvidos parecem ter bolhas de ar. Me sinto surda e com audição sensível, ou seja, o barulho me irrita e não compreendo o que está sendo dito. Passo dias melhores, dias piores. Não durmo direito. Meu nome é Marli, de Monte Aprazível, interior de São Paulo. O que ela pode ter? O que está acontecendo? Boa tarde, Marli. O quadro dela pode ser que tenha alguma relação com alguma perda auditiva,
alguma coisa assim. Primeira coisa, dá uma olhada nesse conduto auditivo e dá uma olhada se não tem uma cera. Às vezes pode ser cera, né? Agora, se um otorrinolaringologista já viu o ouvido, não tem cera, eu acho que é interessante fazer uma audiometria para ver o que está acontecendo. E em relação à sensibilidade, é aquilo que a gente estava dizendo, olha, você tem a sensibilidade, mas procure não evitar os sons, né? As pessoas que têm sensibilidade acabam se escondendo do som. O som é nosso amigo, né? Então, se você começar a se esconder do som, tem a chance dessa sensibilidade aumentar um pouco mais, né? Então, o importante seria você colocar o som agradável nos momentos que você tem prazer e começar a tirar o significado desse som em relação ao cérebro. O cérebro está achando que esse som é uma coisa perigosa para você. Então, a ideia é começar a colocar sons nos momentos agradáveis para que o seu cérebro entenda que o som não é nada demais, que é coisa boa. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde. Passo o tempo todo ouvindo um som igual ao ultrassom feito na gravidez, como se o coração estivesse bombando o sangue próximo ao meu ouvido. Quando eu deito, ouço com mais intensidade. Esse som pode ser considerado zumbido? Tenho 62 anos, mas isso acontece há uns 20 anos. Obrigada, me chamo Conceição Aparecida de Lindóias. Oi, Conceição. Então, esse batimento me parece que você está escutando o som do batimento cardíaco das veias e das artérias que passam perto do seu ouvido. É interessante investigar, mas as pessoas normalmente, quando a gente abafa o ouvido, deita de um lado ou do outro, a gente escuta sim, né? Um batimento cardíaco, que é justamente a pulsação do sangue passando pela artéria, a veia perto do seu ouvido. Tá. Ok. Próxima. Boa tarde. Gostaria de saber qual é a melhor maneira de limpar o ouvido. Me chamo Alice Mendonça, sou de Conceição do Pará, Minas Gerais. A Alice já dizia o meu professor, a melhor forma de limpar o ouvido é com o seu cotovelo, o próprio. Ou seja, a gente não limpa o ouvido. Né? Adorei, não dá para limpar. Não dá, a gente não limpa o Impossível. ouvido. Né? O interessante, se você tem cera em excesso, procurar o otorrinolaringologista e procurar não ficar colocando coisas no ouvido, como eu já coloquei antes. A orelha você pode, viu? A orelha. Sim, a orelha sim, a orelha deve. É bom, deve limpar. Os namorados agradecem. Mas o ouvido não. Vamos lá, próxima. Boa tarde, gostaria de saber qual é a melhor... essa daqui eu já fiz. Boa tarde, gostaria de saber se esse zumbido no ouvido pode ser labirintite. Não tenho zumbido, mas parece que alguma coisa está tampando o meu ouvido. Também sinto tontura. Isso é normal? Sou Suzy de São Paulo. Suzy, tontura não é igual a labirintite, né? Nós temos 200 causas para a tontura, uma delas é a labirintite. Então, é interessante também procurar um médico, dar uma investigada em tudo isso. Nem sempre a gente tem zumbido com tontura. Às vezes eu tenho o zumbido sozinho, às vezes a tontura sozinha ou os dois juntos, né? Então, é interessante você procurar o seu médico e dar uma checada em relação a isso. Próxima pergunta. Boa tarde, tenho zumbido no ouvido, principalmente no direito. Ouvi dizer que a pressão que está alta, é verdade? Denói Araújo e de Santa Senhora do Socorro, Sergipe. Nem sempre. Pressão alta pode causar zumbido? Pode. Mas tem tantas pessoas com pressão alta que não tem zumbido, então não é uma condição sine qua non, que a gente fala, né? Não é uma condição direta. É interessante dar uma investigada, sem dúvida. Pergunta minha, vou continuar depois com a outra. Quando o ouvido da gente está entupido, quando faz uma viagem de avião ou porque está resfriada, pode fazer aquele negócio assim? Depende. Quando o avião está subindo, você não pode fazer isso. Quando o avião está subindo, né, ele está decolando. Mastigar um chiclete, mastigar uma bala, se é um bebê de colo, fazer com que ele mame um pouco mais. Porque se você começa a fazer esse movimento que você fez, você aumenta muito a pressão dentro do ouvido e você pode ter prejuízo por causa disso, né? Agora, quando o avião está descendo, aí você pode fazer esse... Aí eu posso fazer. Aí, sim. Vocês viram o que é que eu fiz? Viram, né? Então tá. Tá. E quando estiver resfriada e tiver com o ouvido entupido? Quando estiver resfriado, o ideal é não voar. Então, se estiver resfriado, procura um médico antes, pede uma medicação antes, porque o nariz não estando bom pode causar dor de ouvido, ainda mais criança. A gente vê tanta criança chorando no voo. Criança chorando no avião dá dó, né? Porque elas sentem mesmo. Sim. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Doutora, eu gostaria de saber se só com alimentação eu consigo controlar a labirintite ou não. Preciso tomar remédio.
para não piorar. Eu não gosto muito de tomar remédio. Muito obrigada, beijo para vocês. Me chamo Kelly, sou de Anápolis. Kelly, ótima pergunta. Se a causa da sua tontura, do seu zumbido são por conta de... se as causas são metabólicas, alimentares, vale a pena fazer uma dieta, sem dúvida. Restrição de açúcares, restrição em relação à cafeína, mas isso não funciona para todo mundo. Tem causas e causas. Então, se a causa é alimentar, sim, vale a pena. Super indicado. Próxima, doutora, tenho diabetes tipo 2 há 10 anos e de uns tempos pra cá, muito descompensada. Tive paralisia facial e um ano depois, notei este zumbido constante, que me incomoda muito. Pode ser uma sequela e tem ligação com diabetes? Me ajudem, por favor. Cláudia, te amo. Um beijo, que querida. Zumbido em pacientes com diabetes. A gente sabe, Cláudia, que pacientes diabéticos têm mais chance ou são mais vulneráveis a perdas auditivas. Então, vale a pena você checar como é que está a sua audição. Tá? Não sei se tem relação com todo esse seu processo ou é uma coisa que vinha lá de trás, mas enfim, a audiometria é fundamental no seu caso. Deixa eu perguntar, outra pergunta minha. Zumbido no ouvido tem cura? Tem cura, a gente tem alguns casos. Alguns casos. Não é para todo mundo? Não é para todo mundo, depende da causa. Tá. Sim. Perda auditiva tem cura? Perda auditiva, não. Não tem como? Não. Perda auditiva, quando o paciente vem por conta de zumbido e tem a perda auditiva, a gente fala assim, olha, o zumbido a gente consegue tratar, muitas vezes a gente consegue curar, mas a perda auditiva é uma coisa que preocupa porque uma vez que você perde, normalmente a gente perde mesmo, né? Então, a ideia é cuidar muito da perda auditiva, inclusive para não ter o zumbido. Ok. Tenho umas perguntas, mas depois eu vou... só uma ultimazinha aqui que eu acho que todo mundo vai gostar. Doutora, tenho coceira no ouvido, é insuportável. O que pode ser? É a Tereza Leme de São Paulo. Pode ser pele seca. Entra água, entra sabonete, shampoo, a pele fica seca e tudo, a pele seca coça. Então, o ideal é proteger o ouvido da água na hora do banho e não ficar cutucando. É falta de cera, muitas vezes, tá, minha gente? Então, tomar cuidado com isso. Olha lá, vamos cuidar da gente direitinho. Doutora Márcia aqui, muito obrigada. Ela está no www.institutogansanches.com.br. O telefone lá para você marcar um bate-papo é o 11 30 21 52 51. Foi ótimo conversar contigo e aprender um pouco mais sobre os nossos ouvidos. Eu é que agradeço. Vamos cuidar, né? Sim, Música na medida certa, nada de coisa no ouvido. Vamos prestar atenção na gente.